Gênesis 26, eu vou ler a partir do verso 34 e vou ler até o versículo 4 do capítulo 27, mas a exposição vai até o verso de número 46, por isso mantenha a sua Bíblia aberta e no decorrer do sermão eu vou ler o restante do texto. Gênesis 26, a partir do verso 34 até o verso 4 do capítulo 27, diz assim: Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Respondeu ele: Aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai a campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa como eu aprecio, e traze-ma, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Vamos orar. Amado Senhor e Salvador, bendito seja o teu nome. Nós agradecemos mais uma vez, porque o Senhor, em tua infinita graça, em tua infinita misericórdia, resolveu redimir um povo para si mesmo e nos chamou a fim de fazermos parte deste povo. Privilégio que temos por causa de Cristo, que se deu por nós, resgatando-nos ali na cruz do Calvário. Louvado seja o teu nome por tão grande redenção e por tão grande bênção, que é poder no dia do Senhor prestar culto ao teu glorioso nome. Nesse momento, ó Deus, em que estamos diante da tua palavra, nós rogamos que o teu Espírito nos conduza a toda a verdade e que o Senhor venha, ó Deus Santo, falar profundamente ao nosso coração, para a glória e louvor do teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós acabamos de cantar um cântico que está baseado lá no texto de Paulo, na Epístola aos Romanos. Depois de descrever toda a obra gloriosa de Deus na redenção de homens pecadores, ele termina então ali o capítulo 11 numa expressão de louvor, dizendo: que profundo é isso, que grande é tudo isso. Como é que nós conseguimos compreender tudo isso? Como é possível entender nos mínimos detalhes aquilo que o Senhor Deus está fazendo na salvação de pecadores? E Paulo, então, diante de tudo isso, não tem outra coisa a fazer senão dar toda a glória a Deus, dizendo que dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. E o texto que nós lemos nessa noite é um texto que nos mostra este soberano Deus cumprindo os seus propósitos, a despeito de todas as coisas, a despeito dos homens, a despeito das circunstâncias, e utilizando todas essas coisas para o louvor da sua glória. Quando você olha para esse texto, você percebe que a família de Isaque, ela não caminhava bem, começando pela preferência que os pais tinham, cada um por um filho. Isaque, ele gostava muito de Esaú, seu filho mais velho, enquanto Rebeca tinha o seu coração mais inclinado para Jacó. Então cada pai tinha preferência por um filho. Pior ainda, este filho mais velho, que era naturalmente o herdeiro das bênçãos, despreza a bênção do Senhor, porque um dia ele chega em casa com fome, ele vê o seu irmão cozinhando, e ele então pede daquele cozinhado. O seu irmão, que tem o nome de enganador, de trapaceiro, Jacó, ele se aproveita daquele momento, e ele então diz ao irmão que ele dava da comida se o irmão vendesse o direito de primogenitura. E então
você tem alguém abrindo mão da bênção de ser o primogênito, e ao mesmo tempo você tem um outro se aproveitando da fome do irmão, a fim de negociar a bênção. A família é uma família desunida. Se nós olhássemos para os nossos dias, a nomenclatura que as pessoas têm dado aí às famílias, iam dizer: essa família aqui é uma família disfuncional, uma família desestruturada, porque há muita confusão dentro da família. Mas ainda assim, nada está fugindo ao controle de Deus. O soberano Deus está controlando, conduzindo a história em sua providência. Hoje na escola dominical nós falamos bastante a respeito da questão dos decretos de Deus e de como Deus, ele cumpre os seus decretos por meio das obras da criação e da providência. E esse texto é um exemplo maravilhoso a respeito dessa doutrina que nós professamos. Nós cremos nessa doutrina, nós afirmamos como fé essa doutrina. É muito bom quando nós olhamos para o texto e podemos perceber essa doutrina nas páginas da Escritura Sagrada. Deus já havia dito lá no capítulo de número 25, se você lembrar, que os 2 filhos que estavam ali no ventre de Rebeca, o mais velho seria servo do mais moço. Deus já havia dito isso. O capítulo 26, como nós vimos na semana passada, é um capítulo anacrônico. Moisés desloca uma história que tinha acontecido antes dos meninos nascerem ou estarem no ventre, para demonstrar qual foi a bênção que o filho mais velho estava então desprezando quando ele vende para o seu irmão mais novo. E aí então no capítulo de número 27, ele volta de novo à história de Isaac com os seus 2 filhos, porque finalmente então chega a hora de Isaac passar o bastão, de Isaac abençoar o seu filho. Lembrando que Deus já havia dito que o filho mais velho seria servo do mais moço. Talvez alguns irmãos tenham estranhado na semana passada, quando eu terminei a leitura no versículo 33, e alguns tenham estranhado hoje que eu comecei a leitura no verso 34, afinal de contas, você tem aí os títulos da Sociedade Bíblica separando as perícopes, não é? Então ele separa bem no capítulo de número 27, e infelizmente isso faz com que a gente perca alguns detalhes importantes dentro da narrativa que Moisés está escrevendo. O escritor, ele tem o seu público, o público é o povo que havia saído do cativeiro, e ele quer apontar para esse povo aquilo que o Senhor Deus está fazendo. E um dos recursos que ele usa é bastante interessante. Perceba aí, eu vou ler de novo o verso 34, veja como que começa esta sessão. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Se você for lá no finalzinho do capítulo 27, acompanhe lá comigo o verso de número 46 e veja como que ele termina este capítulo. Disse Rebeca a Isaac: aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar por esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Você percebe que o assunto é o mesmo? Ele começa dizendo que Esaú havia tomado 2 mulheres etéias, e lá no final a preocupação de Rebeca é que Isaac faça a mesma coisa, tome 2 mulheres hebreias como esposa. Afinal de contas, o povo de Deus não deveria se misturar, e quando Esaú tomou estas mulheres, ele o fez então em desobediência ao Senhor. E por que o texto está estruturado assim? Geralmente, quando isso aparece na literatura hebraica, o autor é como se ele estivesse pintando uma moldura. Talvez você tenha quadro na sua casa e não saiba disso. A moldura, ela serve para destacar o conteúdo do quadro. É por isso que você nunca pega um quadro feio e coloca uma moldura bonita, certo?
A moldura, ela está ali discreta para que o quadro seja realçado. Então o que Moisés está fazendo aqui é mostrando a desobediência de Esaú, mostrando a preocupação de Rebeca com o seu outro filho, dele também tomar mulheres de Et, e aí então ele vai contar uma história entre essa moldura. E o que está entre essa moldura então nos mostra 5 lições importantes a respeito deste Deus soberano que cumpre os seus propósitos. O que você pode aprender aqui? Primeira lição que você aprende nesse texto, guarde para você: não tente abençoar aquilo que Deus amaldiçoou. Eu vou falar de novo. Não tente abençoar o que Deus amaldiçoou. Veja os versos 1 a 5, atente bem à leitura. Tendo-se envelhecido Isaque, já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Isaque está querendo fazer exatamente isso. Isaque está querendo abençoar o filho que Deus havia rejeitado. Deus já havia sido categórico: o mais velho será servo do mais moço. No começo dessa sessão, Moisés faz questão de frisar que o filho mais velho, ele não liga para o pacto, porque além de ter desprezado a bênção do pacto, ele ainda se uniu com mulheres de fora do pacto, e é este filho que está em rebeldia contra Deus que o pai quer abençoar, apesar de Deus ter dito que aquele filho não seria o filho abençoado. E os detalhes aqui são importantes na narrativa, porque o texto diz que Isaque já estava velho, perceba, os seus olhos já estavam fracos, enfraquecidos, ou seja, ele já não enxergava bem. Ele chama Esaú e ele planeja abençoá-lo, o que demonstra que a cegueira de Isaque física, ela é uma ilustração da verdadeira cegueira que está acontecendo aqui no texto, que é a cegueira espiritual, aquela cegueira que faz com que você não considere o que Deus fala na palavra, aquela cegueira que faz com que você entenda que existe um outro caminho a ser tomado que não aquele que o Senhor Deus disse que era para você tomar. Este homem deliberadamente está querendo fazer de forma contrária ao que Deus já havia anunciado. O mais velho será servo do mais moço. E quando foi que Deus disse isso? Antes de eles nascerem. Esse é o argumento de Paulo, certo? E antes de os gêmeos nascerem e nem terem praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. É essa história que Paulo vai usar em Romanos 9 para ilustrar a soberania de Deus na salvação dos homens. Deus anunciou isso. Deus escolheu o mais novo. Deus disse a Rebeca, quando ela buscou a Deus em oração, não era então algo desconhecido para Isaque e para Rebeca, é uma desobediência deliberada. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: eu tenho um plano melhor do que o de Deus, eu sei mais do que o Senhor. É verdade que Deus quer abençoar esse menino mais novo, mas veja o meu filho mais velho, é este que precisa ser abençoado. E então ele chama o filho mais velho e diz que irá abençoá-lo. Agora, qual é a razão que está por trás disso tudo? O texto vai nos mostrar. Diz assim o texto no verso 3: agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, sai ao campo, apanha para mim alguma caça e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio.
faze-me uma comida saborosa como eu aprecio. Se o texto fosse literalmente traduzido, seria ainda mais enfático. Faze uma comida saborosa como eu amo. É isso que ele está dizendo. E qual a importância disso aqui na narrativa? Se você olhar dentro do texto, dentro dessa perícope aqui que eu delimitei, você vai ver que 8 vezes a palavra caça aparece. E 6 vezes aparece a expressão comida saborosa. Acompanhe aí comigo, verso 4. Faze-me uma comida saborosa. Verso 7. Traze caça e faze-me uma comida saborosa. Verso 9. Deles farei uma saborosa comida. Verso 14. Ele foi, tomou, trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida. Verso 17. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa. Veja quantas vezes isso está aparecendo. Verso 31. Fez também ele uma comida saborosa. O que Moisés está o tempo todo fazendo, enfatizando essa expressão? Ele não podia simplesmente dizer, olha, faz uma comida. E foi com a comida. Ele quer demonstrar que o coração de Isaac estava ali. Há um princípio na Escritura importante. Jesus estabeleceu que onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Isso quer dizer que aquilo que governa o seu coração, governa a sua vida. Aquilo que para você é muito caro, é muito importante, vai governar a sua vida. Você vai fazer tudo para ter aquilo. E no caso, a razão de ele apreciar tanto o seu filho, gostar tanto do seu filho mais velho, é porque o seu filho mais velho lhe servia, trazendo uma caça e fazendo para ele uma comida saborosa. Outra coisa curiosa, Esaú rejeitou a bênção por causa de comida. Isaac, agora o seu pai, está querendo abençoá-lo porque se favorecia da sua caça, da sua comida. O amor de Isaac, a preferência de Isaac por Esaú, tinha uma razão. Ele era o filho preferido porque ele era o filho que satisfazia o pai naquilo que o pai tanto amava. É por isso que ele está dizendo, então, faze uma comida saborosa como eu amo. E isso indica que o desejo do coração de Isaac, para ele é mais importante do que a vontade de Deus. Toda vez que você peca contra Deus, você está dizendo isso: a minha vontade é melhor. Aquilo que eu desejo é muito mais importante do que obedecer a Deus, do que ser fiel aos princípios de Deus. E é por isso que muitas vezes nós tentamos fazer o contrário daquilo que Deus tem estabelecido na palavra. Nós até conhecemos a Bíblia, nós somos educados, às vezes desde criança, conhecemos de cor, conseguimos citar de cabeça, ganhar as gincanas, mas na hora de colocar em prática e de fazer aquilo que o Senhor Deus ordena, muitas vezes nós preferimos satisfazer o desejo do nosso coração. E você pode pensar em vários exemplos a respeito disso. Por exemplo, quando o Senhor Jesus vai dizer que você precisa amar os seus inimigos, quando você precisa não se vingar, quando você é esbofeteado e dá a outra face, ou quando alguém manda você andar 1 milha e você vai andar 2, essa é a vontade de Deus para o seu povo? É fácil. É fácil lidar assim, é fácil fazer assim. Muitas vezes, quando nós somos ofendidos, nós nos esquecemos, ou nós deixamos de lado aquilo que nós sabemos que devemos fazer, e por causa do desejo do nosso coração, que muitas vezes é: eu quero ser honrado, ou eu não posso ser humilhado, ou ninguém pode fazer isso comigo, eu quero me vingar, eu quero fazer da minha forma, ao invés de colocar diante de Deus, que é o vingador, não é isso que Paulo fala?
Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer; se ele tiver sede, dá de beber. Não, se o meu inimigo tiver sede, eu vou acabar com ele, vou aproveitar que ele está fraco, com fome, eu vou acabar com ele. Apesar de muitas vezes a palavra está aqui, eu conheço, mas eu tenho um caminho melhor. Eu vou estabelecer a minha família. Eu sei que é vontade de Deus que o povo de Deus case crentes com crentes, que não é vontade de Deus expressa na palavra que um filho de Deus tome alguém incrédulo, mas eu tenho um caminho melhor, eu tenho uma ideia melhor. Ou eu vou criar os meus filhos, eu não levo em conta os princípios que a Escritura me fala a respeito da criação de filhos, porque eu tenho um método melhor, eu tenho um caminho melhor. E pode ter certeza que todo pecado cometido contra Deus é uma expressão de autonomia e de dizer a Deus: eu sei o que fazer. É o que Isaac está dizendo aqui. O plano do Senhor está errado, nada de abençoar Jacó. O abençoado será Esaú. Não tente fazer isso, não tente fazer diferente daquilo que Deus ordena. Essa é a primeira lição, mas continue. A partir do verso 5 até o verso 17, você tem mais uma lição. E a lição aqui é: não peque, confie no plano de Deus. Veja o que está acontecendo a partir do verso 5. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que eu te ordeno. Vai ao rebanho e traz-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o teu pai, como ele aprecia. Levá-las a teu pai para que coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, eu homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, passarei os seus olhos por zombador, assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim esta maldição, meu filho, atende somente o que eu te digo, vai e traze-mos. Ele foi, tomou-os e os trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Perceba agora o segundo personagem do texto, Rebeca. Esaú é aquele que diz: Deus errou na escolha. Deus tinha que ter escolhido Esaú. Eu vou consertar o plano de Deus, eu vou abençoar o filho correto. Ele está deliberadamente indo contra Deus. E Rebeca? O texto diz então que Rebeca está ali ouvindo a história. Ela ouve o marido conversar com o filho. E aqui você tem outra lição importante sobre a idolatria. Se é verdade que aquilo que controla o seu coração controla a sua vida, é igualmente verdadeiro que quem sabe o que controla o seu coração também controla a sua vida. E com isso, Rebeca vai tentar dar uma mãozinha então para ajudar Deus a cumprir o propósito dele. É como se ela estivesse olhando aqui e pensando assim: esse homem vai estragar tudo. Mas ela não está pensando na glória de Deus, ela não está pensando que o seu marido está em desobediência ao Deus que disse que ia abençoar o mais novo. Não, ela ama o filho mais novo. Ela está interessada nisso, que a bênção vá para o filho que ela então
prefere. E então, como é que você sabe disso? Ela está pecando para conseguir o que ela quer. Como que ela peca? Ela vai enganar o seu marido, ela vai bolar todo um plano aqui, se aproveitando daquilo que ela sabia que o seu marido tanto apreciava ou tanto amava. Ela podia ter confiado em Deus e ter olhado simplesmente dito: que homem tolo esse meu marido, ele acha que vai fazer diferente do que Deus manda. Ela poderia simplesmente ter feito isso. O problema é que ela não confiou que Deus conseguiria cumprir o seu plano. Ela achou mesmo que o seu marido ia destruir o plano de Deus se ela não intervir, se ela não aparecer na situação. Tudo está acabado. A bênção vai para Esaú e ponto final, e acabou. Então ela precisa ajudar, arquiteta todo um plano, faz a comida que ele apreciava. O que ela está fazendo aqui é manipulando o seu marido pelo desejo do coração dele. Veja no verso 9: vai ao rebanho, traze-me 2 bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia, levá-las a teu pai para que coma e te abençoe antes que morra. Quando esse homem vir você chegando com a comida que ele tanto ama, ele vai te abençoar. E nesse momento então Jacó, que é trapaceiro, mas não é bobo, fala assim: de jeito nenhum, meu irmão é cabeludo, eu sou liso, meu pai vai botar a mão em mim e vai saber que não é meu irmão, ele ainda vai me amaldiçoar. E essa mulher está tão cega pelo desejo do seu coração que ela diz: que caia sobre mim essa maldição, faz o que eu estou mandando, vai lá, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei como dobrar o seu pai, eu sei como manipular o seu pai. Hoje à tarde eu estava lendo com o Felipe um capítulo das Crônicas de Nárnia. Não sei quantos já leram as Crônicas de Nárnia. E eu estava falando que era exatamente uma excelente ilustração a respeito disso. Na segunda crônica, que fala lá do guarda-roupa, né? O leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Quando o Edmundo vai no mundo de Nárnia, ele encontra a feiticeira. Quem não leu o livro talvez tenha visto o filme. A feiticeira pergunta a ele o que ele queria. Ela sonda ali o que ele queria, e ele fala então que ele quer manjar turco. E ela faz lá a magia dela, e aparece o manjar turco, e aquele menino, ele come de se lambuzar o manjar turco. E a partir dali então ela manipula aquele moço por conta da comida que ele tanto apreciava, porque ele diz: tem mais? Ela falou: tem, mas só em outra visita, mas para isso você tem que trazer os seus irmãos, você não pode falar sobre a minha existência. Olha, ela está manipulando ele o tempo todo, porque ele ama, ele come, ele só olha para aquilo ali, e por causa daquele manjar, ele está disposto a levar os seus irmãos para uma feiticeira, porque ele descobriu que ela era uma feiticeira, ele só não quis acreditar. Ele quis ficar do lado da feiticeira. Ele amou mais a comida, o tal do manjar turco, do que ele amava os seus irmãos. É isso que está acontecendo aqui, e é isso que acontece quando o desejo do seu coração te controla. Você faz tudo para obter aquilo que você quer. Você não se importa em amar as pessoas e amar a Deus. Você ama você e os seus desejos. E você quer levar a cabo os seus desejos, custe o que custar, ainda que você esteja desafiando a Deus, como esta mulher está fazendo aqui. Caia sobre mim esta maldição, meu filho. O desejo de fazer do jeito dela é grande, que ela nem teme que Deus descubra, ou que Deus mande a maldição por causa desta mentira. O que leva a Rebeca a pecar também é não confiar que Deus é soberano para cumprir os seus desígnios. Se Isaac acha que vai conseguir mudar o desígnio de Deus, Rebeca acha que Deus não é competente para levar a cabo o que ele disse que iria fazer. E ela peca por isso, ao invés de confiar no Senhor. Todas as vezes que você fizer as coisas do seu jeito,
você estará agindo como Rebeca. É preciso confiar na providência de Deus. É preciso ter isso aqui bem firmado na mente. Mas na hora de praticar, é preciso relembrar. Nada ocorre na sua vida fora daquilo que o Senhor Deus tem decretado, fora daquilo que o Senhor Deus tem para você. Não há acidente, não há acaso. Deus está controlando a sua história, como Deus está controlando a história aqui dos nossos patriarcas. Busque então fazer a vontade de Deus, ainda que aparentemente as coisas pareçam que vão dar errado, como está fazendo esta mulher, certo? Vai dar errado, meu marido vai estragar, então eu tenho que pecar. Não, seja fiel, tem outra postura. Deus vai fazer o que Ele disse que iria fazer. Eu não preciso pecar para que o bem aconteça. Isso em todas as áreas: casamento, trabalho, igreja. Eu já ouvi pastores dizendo: não, nós temos que fazer coisas diferentes na igreja para poder atrair as pessoas para a igreja. Só pregar a Bíblia não dá certo. É preciso um pouco mais, é preciso agradar as pessoas. E por conta desse tipo de pensamento, de encher a igreja, movimentos têm sido criados que dizem: não fale sobre pecado, não peça para as pessoas abrirem a Bíblia na igreja, porque se tiver não crente na igreja, ele vai ficar sem graça, porque ele não vai conseguir abrir ao mesmo tempo dos outros. Não mencione o inferno, não fale palavras duras, porque o importante é ter pessoas na igreja. Não, o importante é ser fiel e pregar aquilo que o Senhor Deus tem revelado ao seu povo na Escritura, a igreja de Cristo. E ela vai crescer ou não, de acordo com a vontade do Senhor Jesus Cristo. Cabe à igreja do Senhor ser fiel e não inventar meios para que as pessoas venham para a igreja. Isso é não confiar em Deus. Isso é achar que os nossos planos, que as nossas metas, que a nossa forma, de alguma forma vai melhorar o evangelismo estabelecido pelo Senhor. Nós precisamos lembrar que a história pertence a Deus e compete a Ele conduzi-lo. Ele está fazendo isso. Ao seu povo compete ser fiel, confiar em Deus e piedosamente obedecer a Deus, coisa que esta mulher, Rebeca, não está fazendo. Ao invés de dizer: o meu marido é um tolo, achando que vai mudar o plano de Deus, ela está aqui com a convicção de que, e não é que meu marido vai fazer diferente e vai estragar tudo que Deus disse que iria fazer. Segunda lição então: não peque, confie em Deus. Terceira lição do texto: saiba que Deus cumprirá os seus propósitos apesar do pecado. Com toda a tentativa do homem de fazer diferente ou de consertar o plano, Deus vai cumprir aquilo que Ele quer, apesar do pecado. Veja aí do verso 17 ao verso 29, 18 a 29. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala. Quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te, come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: como é isso, que a pudesse achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui, para que te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. E lhe disse: és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: eu sou. Então disse: chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque seu pai:
chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu, da exuberância da terra, da fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Deus cumpre os seus propósitos apesar do homem, apesar dos pecados do homem. A despeito do pecado de Isaac, a despeito do pecado de Rebeca, Deus continua soberano. Deus dirige a história. Lembra aí de que Deus cumpre os seus decretos por meio das obras da criação e da providência? Pois na providência de Deus, Deus vai usar o pecado de Isaac a fim de abençoar a Jacó. Ele vai usar o pecado de Jacó a fim de que a bênção chegue em Jacó. Ele vai usar o pecado da mãe de Jacó a fim de que a bênção chegue em Jacó. Deus soberanamente está cumprindo os seus planos. Os homens são responsáveis pelos seus atos, pois eles pecam segundo os desejos do seu coração, semelhante àquilo que Tiago diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Cada um aqui está seduzido por um tipo de cobiça diferente. E Deus está cumprindo os seus planos. Deus é soberano. O texto que eu li agora diz que Jacó conseguiu enganar o seu pai, apesar da desconfiança do pai. Porque primeiro o pai desconfia da rapidez. Como assim? Tão rápido? E Jacó toma o nome do Senhor em vão. O Senhor teu Deus me enviou a caça. Olha como Deus é bom com o Senhor, meu pai. Ele mandou a caça para eu trazer para o Senhor. Ele não está temendo tomar o nome de Deus em vão. Mas ele ainda está desconfiado e diz: chega para perto, chega para perto, deixa eu te apalpar. Ele apalpa. A mãe havia colocado então o pelo. É peludo. A voz não é de Esaú, a voz é de Jacó, mas a mão é de Esaú. Então ele come daquela caça. Ele ainda não está satisfeito. Ele diz assim: chega para perto, meu filho, para que eu te abençoe. E esse detalhe é interessante, porque diz ali que ele, versículo 27, se chegou, beijou e aspirou o cheiro da roupa dele. A mãe, no seu plano, pensou em tudo. Vestiu ele com a roupa do irmão, e quando o pai cheirou, o cheiro da roupa estava ali. Ele está convencido de que Esaú está na sua frente, e quando ele está convencido disso, ele abençoa Esaú. Você fala: não, ele abençoa Jacó. Na cabeça dele, ele está abençoando Esaú. Ele está convicto de que ele conseguiu fazer o que ele estava planejando. Ele está certo de que ele está conseguindo consertar o plano de Deus, que havia dito que abençoaria o mais novo. Ele está convicto, então impetra a sua bênção sobre o seu filho, ou sobre aquele que ele acha que é o seu filho mais velho. E as palavras que ele pensa estar destinando a Esaú vão confirmar aquilo que Deus havia dito antes deles nascerem: o mais velho, ser senhor dos teus irmãos. Veja, é essa a bênção aí, versículo de número 29: sirvam-te os povos, nações te reverenciem, ser senhor dos teus irmãos. Ele está convicto de que ele está mudando o que Deus queria, porque Deus disse: o mais velho será servo do seu irmão. E agora ele chega para o mais velho e diz: você vai ser senhor sobre o seu irmão. Tolice. Quem ali está recebendo a bênção
é aquele que Deus quer abençoar. Jacó recebe a bênção e as palavras de Deus então são confirmadas sobre ele, e confirma ainda as palavras ditas no pacto com Abraão: maldito seja o que te amaldiçoar, abençoado o que te abençoar. Abraão ouviu isso e agora ele está ouvindo a mesma bênção, mostrando que o Deus do pacto estabeleceu Jacó. Abraão, Isaac, Jacó. Deus cumpre os seus propósitos, apesar de você, apesar de mim, apesar dos desejos do nosso coração, apesar de acharmos muitas vezes que estamos abafando e fazendo as coisas do nosso jeito. Deus está cumprindo o seu propósito. Deus vai cumprir a sua agenda. O pecado vai ser punido, mas a despeito do pecado, Deus governa. Não olhe para essa história então e diga assim: beleza, então não tem problema pecar, se Deus vai fazer o que Ele quer fazer, vamos fazer do nosso jeito, vamos dar vazão aos desejos do coração e deixa a história, no final das contas vai ser do jeito que Deus quer. É verdade que a história vai ser do jeito que Deus quer? É verdade. Mas você não pode brincar com o pecado. Mas você não pode deliberadamente querer fazer o contrário do que Deus ordena, como nós já vimos aqui. Não pense também que alguém irá frustrar o plano de Deus, que alguém vai atrapalhar o que Deus quer fazer, porque às vezes nós ficamos com isso na nossa cabeça. Confie no Deus que cumpre a sua palavra, inclusive quando Ele diz que Ele pune o pecado. A gente já vai ver isso. Então, a terceira lição do texto: Deus cumprirá seus propósitos apesar do pecado. Quarta lição do texto: é preciso que você se arrependa em vez de ter remorso. Verso 30 ao verso 40. Mal acabara Isaque de abençoar Jacó, tendo este saído da presença de Isaque seu pai, chega Esaú, seu irmão da caçada. Fez também ele uma comida saborosa, trouxe a seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me a mim também, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constitui em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando a voz, Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando porém te libertares, sacudirás o teu jugo da tua cerviz. E agora a história chega num ponto que ensina exatamente isso. Deus quer o nosso arrependimento em vez de remorso, e é assim que você precisa se portar diante de Deus. Esaú não ligou para a bênção de Deus quando ele estava desejoso pela comida. De que me serve essa bênção aí se eu estou com fome? Não serve para nada, eu prefiro é comida. Ele não ligou para o pacto quando ele tomou esposas de fora do povo de Deus, das filhas de Et. Isso macularia a linhagem da mulher que vem lá de Gênesis 3. E agora, amargurado, ele pede outra bênção. Mas ele sabe, e o seu pai sabe, que Jacó será abençoado.
O pai agora está convicto: eu o abençoei, ele será abençoado. Parece que é como se Isaac tivesse caído a ficha. Meu filho, não tem jeito, eu até tentei, eu o abençoei, ele será abençoado. Deus quis abençoá-lo. E ao ver que o pai tinha abençoado o irmão, Esaú tem remorso. O texto diz que ele chorou, pranteou. Foi por isso que eu fiz questão de ler o texto de Hebreus durante a liturgia, porque Hebreus explica esse momento. Dá uma olhada lá de novo em Hebreus capítulo 12. Porque se Esaú está arrependido, verdadeiramente arrependido, Deus não pode não tê-lo perdoado. Afinal de contas, a Escritura é bem clara a respeito disso: um coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Quando alguém se arrepende, se achega a Deus, recebe o perdão. Mas o que aconteceu com ele? Veja o que Hebreus diz no capítulo 12, verso de número 16: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú. Então veja como que Hebreus começa a categorizar Esaú: impuro e profano. É importante você notar isso no capítulo 12, porque no capítulo 11 o escritor de Hebreus havia demonstrado vários exemplos de fé, certo? Fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. E então ele fala: pela fé ele fez isso, aquele fez aquilo outro. E ele então dá vários exemplos dos nossos irmãos do passado. Mas quando ele fala de Esaú, ele trata Esaú como alguém impuro e profano. E aí então ele diz: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. E a forma como o texto foi traduzido dá a impressão de que ele buscou com lágrimas o arrependimento, mas não foi isso que ele buscou com lágrimas. Você leu comigo agora o texto. O que ele buscou com lágrimas foi a bênção. Veja de novo o texto, volte lá em Gênesis capítulo de número 27, verso 38. Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Por que eu estou dizendo então que ele teve remorso? Porque Esaú não lamenta o seu pecado. Ele não lamenta o pecado cometido contra Deus. Ele não lamenta o desprezo da bênção. Ele não lamenta o fato de ter casado com 2 mulheres etéreas. Ele não lamenta nenhum dos seus pecados. Ele lamenta porque ele perdeu a bênção. E a grande diferença, se você quiser saber se você está arrependido ou se você tem remorso, é saber pelo que você está triste. Você está triste porque você pecou contra um Deus santo, soberano, que salvou a sua vida. Ou você está triste porque aquilo que você fez teve um desdobramento que você não queria. Dia desses na escola dominical dei um exemplo desse, certo? É muito difícil, por exemplo, quando um casal de namorados a moça fica grávida e eles chegam para confessar o pecado. É muito difícil de imediato você saber se eles estão lamentando o pecado, sexo fora do casamento, certo? O pecado contra Deus, ou se eles estão ali com remorso, arrependidos, porque agora todo mundo vai saber, a barriga vai crescer. Então você precisa dar um tempo para saber se houve de fato arrependimento, porque Deus pode usar essas circunstâncias também para levar ao arrependimento, ou se é só um lamento porque você não queria que aquilo acontecesse, como foi o caso de Judas, que traiu a Cristo, mas que quando viu que ele seria morto, foi lá tentar devolver as moedas. Remorso. O arrependimento é o entendimento de que um Deus santo e soberano foi ofendido. E quando nós ofendemos a Deus, nós precisamos
nos curvar diante dele, lembrando da obra de Cristo em favor de pecados cometidos. Filhos às vezes falam para o pai: perdão, mas eles nem pensaram ainda no que eles fizeram. Perdão é: eu não quero levar uma surra, ou eu não quero ficar de castigo, e nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Perdão não é uma palavra que nos livra muitas vezes da consequência do pecado cometido. A prova maior disso, a cruz do Calvário. Nenhum pecado fica impune. Às vezes as pessoas olham para a Escritura e falam assim: mas tem um monte de gente que pecou e a gente não vê a consequência do pecado. Está na cruz. A pior consequência do pecado do homem é a cruz de Cristo. O pecado não fica impune. Não podemos brincar então com o pecado. É preciso arrependimento. Deus não quer o seu remorso, mas o seu arrependimento. O pecado não é ruim por causa das consequências que ele traz, mas por causa da afronta a um Deus soberano e santo. Então aprenda a lamentar o pecado e não simplesmente a consequência do pecado. Valorize a bênção do Senhor, valorize aquilo que o Senhor Deus deu a você quando deu o seu filho para pagar pelos seus pecados. Se você tem pecado e andado longe da vontade de Deus por causa de algum desejo do seu coração, arrependa-se. Deus nunca rejeita um coração contrito. Cristo Jesus é a garantia de que Ele vai abençoar a sua vida. A última lição do texto: entenda então que o pecado sempre traz consequências. Veja do verso 41 ao verso de número 45. Volta lá em Gênesis. Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que o seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que eu te digo: retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá. Por que hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia? Disse Rebeca a Isaque: aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar por esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Eu disse que Deus usa atos pecaminosos dos homens para cumprir os seus propósitos. E eu disse: não pense que isso é uma licença para o seu pecado, porque Deus não transige com o pecado. Ainda que Ele use o pecado para cumprir os seus propósitos, o pecado vai te alcançar. E o que você vê aqui no texto? Primeiro, por causa de todo o pecado, a bênção viria para Jacó, mas por causa de todo o plano e do jeito que foi feito, agora Esaú quer matar o seu irmão. Eles se odeiam. Eles já tinham as suas brigas, mas agora ele quer matar, ele quer tirar a vida do seu irmão. Rebeca, que amava Jacó, que queria a bênção para o seu filho querido, tem que ficar longe do seu filho. Agora o seu filho vai para longe dela, porque se o filho ficar na casa, pode ser que ela perca os 2 filhos, pode ser que um mate o outro. E ela, que tanto queria abençoar aquele moço, vai ficar agora distante do seu filho. O casamento misto de Esaú traz sofrimento para Rebeca, e agora com o seu filho longe, ela vai ficar com o coração amargurado, porque ela tem medo do filho fazer o mesmo. Veja a confusão
por conta do pecado. Veja os problemas por conta do pecado. A família continua em total desarmonia. Pecado. Todos os problemas relacionais dessa família têm a ver com o pecado e com os desejos do coração de cada um deles. É por isso que você precisa entender que pecado é coisa com a qual não se brinca. Então, se Deus ordena fazer algo, faça. Se Deus diz para não fazer, não faça. Leve a sério. E considerando que o Senhor conhece todas as coisas, é mais sábio do que nós. Ele conhece todas as circunstâncias que ainda não ocorreram. Ele sabe exatamente o que vai ocorrer. Ele sabe o que poderia ter ocorrido. Ele sabe tudo. E eu e você não sabemos. O mais sábio a se fazer é se dobrar àquilo que a Escritura diz e buscar obedecer os mandamentos do Senhor, ainda que muitas vezes pareça muito difícil. Pareça uma decisão complicada de se tomar. Honre a Deus com uma vida de piedade. Mas saiba que o pecado, que ainda que Deus puna o pecado, existe redenção e perdão para aqueles que se arrependem. E a cruz de Cristo é a maior prova disso. Você não precisa ficar escravizado ao seu pecado, porque Cristo Jesus, na cruz do Calvário, pagou o preço do pecado. Enquanto você cala o pecado, sofrimento. Davi diz isso. Quando você confessa o pecado, você alcança graça e misericórdia. Pode ser que as consequências permaneçam. Nós não vamos conseguir muitas vezes nos livrar de consequências do pecado. Foi assim com Davi. Davi viu o filho que foi fruto do adultério ser morto. Davi viu o seu filho tomar a sua irmã à força. Davi viu o seu outro filho tentar tomar o seu trono. Tudo isso consequência do pecado. Deus falou que faria isso na vida dele por conta do pecado. Mas ainda assim, ainda que você enfrente consequências do pecado aqui e agora, em Jesus Cristo e perdoado do pecado, você não será condenado eternamente. Você estará para sempre no gozo do seu Senhor, onde não haverá mais possibilidade de pecar ou de tentar fazer alguma coisa contra o plano bendito do Senhor Deus. Então busque o auxílio do Senhor Jesus Cristo. O texto então ensina 5 lições aqui importantes. Você não pode tentar abençoar o que Deus amaldiçoou, ou seja, você não pode tentar fazer diferente do que Deus ordena. Você não deve pecar, você precisa confiar em Deus, os planos dele são melhores que os seus. Você precisa estar bem certo de que Deus vai cumprir os seus propósitos, ainda que você peque, mas que isso não é desculpa para o seu pecado. É interessante que quando Pedro fala isso, ele é categórico ao mostrar o pecado do povo, mesmo mostrando que Deus estava cumprindo os seus pecados. Quando ele fala, Jesus foi entregue pelo desígnio do Pai, vocês mataram. Espera aí, que negócio é esse? Ele foi entregue porque o Pai deu ou nós matamos? As duas coisas. Deus decretou, Deus conduziu, Deus em sua providência usou todos os atos dos homens. Os homens mataram a Cristo. Deus vai cumprir os seus planos. Então, quando você pecar, sonde o seu coração. Verifique se a sua tristeza é porque você está ofendendo ao Deus Santo, ou se é porque você está sofrendo por conta das suas decisões, por conta da forma como você decidiu levar a sua vida, por conta daquilo que você decidiu fazer. Arrependa-se diante de Deus e entenda que o pecado sempre tem consequências. Às vezes nós experimentamos as consequências nós mesmos, mas a pior das consequências para aqueles que estão em Cristo já foram sofridas pelo nosso Redentor, já foram pagas pelo Senhor Jesus Cristo. E esse texto aponta de forma maravilhosa para esse Redentor da história, porque toda aquela bênção que você vê Jacó recebendo, ela não vai se cumprir em Jacó. Aquela bênção, ela se cumpre
perfeitamente na pessoa de Cristo. E o texto de Apocalipse, que nós já lemos e vamos voltar a olhar, capítulo 5, nos mostra exatamente isso. Perceba, verso 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Apocalipse nos mostra que a bênção dada a Abraão, a Isaque e a Jacó apontavam exatamente para a pessoa bendita do nosso Salvador e Redentor, aquele que se deu para que homens pudessem ser libertos dos desejos do seu coração, para que homens possam amar a Deus e rejeitar a si mesmos, e rejeitar aquilo que eles tanto querem, que muitas vezes nem são desejos pecaminosos em si, mas que quando ganham um grande volume no nosso coração, nos leva a pecar para consegui-los, ofendendo assim o Senhor que nos comprou com precioso sangue. Que esse Deus nos ajude a caminhar, e que estejamos plenamente convictos de que soberanamente a história está nas suas mãos. Por causa disso, Paulo disse, e serve para a igreja que ele escreveu e serve para nós: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Confie no Senhor, honre o Senhor, viva para a sua glória.